Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Expedicionário, o podcast que é uma verdadeira expedição pelas infinitas possibilidades da vida. Eu sou Gustavo Sbrandaciotti e já convido vocês a conhecerem o meu perfil no Instagram, Gustavo_Expedicionário. Tenho fotos, tenho conteúdos aí de viagens que eu já fiz, de algumas que ainda virão, do meu trabalho também, com palestras, enfim, e do próprio podcast. E claro, se inscreva no canal Papo de Expedicionário no YouTube e acompanhe os nossos conteúdos, nossos vídeos. Toda semana um vídeo novo com um convidado ou convidada mais que especial. E hoje eu tenho aqui o privilégio de estar conhecendo pessoalmente, porque já conhecia através da internet, já fizemos live juntos, a mergulhadora, bióloga, fotógrafa e expedicionária, por que não também, que já rodou muito, conhece muito do mundo e do Brasil também, Érica Belks. Que privilégio, que bacana estar te recebendo aqui, fico muito feliz, muito obrigado por aceitar o convite, para mim é uma honra. Obrigada, Gustavo, pelo convite também, né, da gente se conhecer agora, que antes na pandemia era só live, internet. Só a distância, né? Fico muito feliz, bacana. Obrigada. E, bom, vamos lá. Érica, traga um pouco pra gente, você é bióloga, Sim. né? Tem um vasto conhecimento com mergulho, né? Experiência com mergulho, mas como é que começou isso? Você é de onde? Qual foi a influência, né, que você teve? Você já gostava antes de natureza e tal? Porque o trabalho que você faz, ele é assim, é uma imersão daquelas mesmo, né? Você vai literalmente fundo mesmo. Literalmente. Então, conta pra gente como que começou essa paixão pela natureza, em especial pelo mar, que é algo que eu tenho que admitir, que eu amo o mar, mas eu tenho um certo respeito excessivo, quase um pânico de mar. Não tanto para mergulhar, mas para nadar é meio complicado para mim. Não troco por uma cachoeira de jeito nenhum. Mas traga você, por favor, da tua trajetória, do teu começo aí, e conte para nós, por favor. Vamos lá, eu sou gaúcha, né? Então, morando em Caxias do Sul, na serra, longe do mar. Então, minha conexão era mais praia, esse tipo de coisa, né? E sempre tive muito medo do mar, né? De onda, etc, enfim. Mas, conforme a gente foi crescendo, meus pais levavam a gente para o meio do mato, a gente tinha uma chácara. E veio a vontade de ser bióloga, de estudar, então, todos aqueles organismos que a gente via, né, na chácara, enfim. E aí, terminando o ensino médio, eu entrei para biologia, isso lá em Caxias do Sul, e queria trabalhar com animais silvestres e animais de zoológico. Então, era a minha primeira paixão, tipo, nada ligado ao mar, né? E a gente teve uns problemas financeiros depois em casa, enfim, tive que parar e fui trabalhar. Passei num concurso público, virei bancária. Aí, 15 anos no banco, nada a ver, mas tinha que ser um trabalho que pagasse minhas contas, né? Então, vamos lá. Aí, fiz uma faculdade na área, né, de gestão financeira, para poder atender, digamos, as demandas do banco, crescer de cargo, virar gerente, lá, né? Tudo. Daí eu já fui rodando, porque daí no banco a gente vira nômade, né? Então, moro um pouco no Rio Grande do Sul, morei no interior também, fui para Fortaleza, São Paulo, enfim, aí fui sendo transferida, né? E aí depois de 15 anos que eu já tinha entrado para biologia e tinha trancado a faculdade, eu consegui voltar quando eu morei em São Paulo. Então aí voltei para a faculdade, mas era mais assim, tipo, já para como uma realização pessoal, assim, fazer biologia mais por realização pessoal. Por paixão, né? Por paixão. Aí eu queria estudar alguma coisa, mas não sabia o quê, né? Não que eu não soubesse o quê, mas, tipo, queria ocupar meu tempo, então fui fazer biologia. E aí, nisso, eu já mergulhava, porque em 2010, mais ou menos, eu me separei, e aí fui tirar minhas primeiras férias sozinha, fui pra Bahia, não conhecia nada, minha primeira viagem de avião, primeira viagem sozinha, não sei o quê, uma coisa assim, aí fui pra Bahia, né? E lá conheci o mergulho de cilindro, que eu sempre via na televisão, naqueles documentários da Nat Geo, da Discovery, não sei o quê, né? Aquelas imagens lindas, maravilhosas, as histórias de Jacques Cousteau, mas era uma coisa totalmente, muito distante para mim, inatingível. E quando me ofereceram na pousada o mergulho de cilindro, eu disse, nossa, mas pode, mas eu não tenho curso. Não, pode, vamos lá, não sei o que e tal. Aí o cara me colocou, né, o equipamento, e a gente fez aquele batismo, que é a primeira experiência de mergulho, né, que a gente faz. Onde é que foi mesmo? Foi em Porto Seguro. Porto Seguro. Isso, tem um recifezinho de coral lá, enfim.
E aí vai o instrutor, você vira uma marionete, porque ele te coloca todo aquele equipamento e ele vai te levando nos corais lá, né? E só para posicionar aqui, gente, ó, fotos da Érica, né? Ela tira fotos tanto no mar quanto em lagoa, rio também. Então a gente vai fazer alguns em terra também. Então a gente vai estar passando alguns registros lindos que ela já tirou pelo Brasil e pelo mundo. Continua, Obrigada. por favor. E aí foi a paixão à primeira vista, né? A hora que ele me colocou dentro de um cardume de budiões azuis, que é um peixe até que está em extinção, mas é um peixe grandão, azul, assim. Aí os peixes vinham na frente do rosto, assim, e eles não tinham medo da gente, sabe? Aí eu disse, gente, eu preciso disso pro resto da minha vida. E aí saí dali e fui atrás de fazer curso de mergulho, né? E esse é o peixe-papagaio, né? Ele é parecido com... da Ou não família. é da família. família. Ele come sim. também o come coral, né? isso. Ele raspa, assim, tem os dentes, né? Assim, pra raspar. E é bem comum, assim, lá no Nordeste. Não tão comum mais, porque tá em extinção, né? Mas, tipo, o bicho é muito bonito. Não, porra. E aí, fazendo curso, então, voltei no caso, para o Sul, né? Fui fazer os cursos em Porto Alegre. E na primeira oportunidade que teve para ser transferida para o Nordeste, eu me inscrevi num processo seletivo no banco e fui morar em Fortaleza. Então, aí fui desenvolvendo a questão do mergulho e tal. E aí eu venho de uma família de fotógrafos. E como que eu ia mergulhar sem poder falar para os meus pais que nunca mergulharam, minha família inteira não tem essa experiência? Como que eu vou mostrar para eles que bicho eu vi lá embaixo? Eu vi um peixe assim, assado, não sei o quê, mas eu não sei o nome do peixe. Não sei descrever, nem para procurar no Google, assim, sabe? Para você botar lá, tipo, para mostrar, olha, foi esse peixe que eu vi. Às vezes são detalhes tão milimétricos, né? Que só registrando mesmo para você conseguir mostrar. E aí o meu pai deu a ideia, escuta, na época que a gente tinha estúdio, tinha aquelas câmeras portáteis, não sei o que e tal, né? De filme ainda. Quem sabe deve ter alguma coisa digital hoje para você levar para baixo d'água. E eu ia para Fernando de Noronha. Comprei, então, uma câmerazinha, uma Cybershot pequenininha, acho que na época ali uns R$1.000, enfim, fui para Noronha com a câmerazinha e saí tirando as fotos. Tudo no modo automático, tudo azul, mas pelo menos eu conseguia dizer pro meu pai, olha, eu vi esse peixe, ele tava azul, mas ele tinha essas listinhas amarelas, ele tinha isso, ele tinha aquilo, pelo menos eu conseguia mostrar para eles, né, o que era. E aí depois fui desenvolvendo essa parte da fotografia subaquática, que não tem nada a ver com a foto seca. A gente precisa aprender técnicas diferentes de iluminação, enfim, de regular a câmera lá, né? Enfim, para conseguir tirar as fotos com cores, né? Então, além de uma iluminação especial, você tem a regulagem da câmera e tudo mais. Então, eu fui aprendendo, fui fazendo curso, né? Enfim, lendo livros e workshops, etc. para conseguir desenvolver também essa parte da foto subaquática. É muito mais complexo? É complexo. Muito mais do que você pegar... Mesmo o cara que manja, o cara, tipo, tem uma... Você tem que ter noção da fotografia básica, né? Certo. Mas a questão da iluminação embaixo d'água, a gente tem alguns detalhes, né, de equipamento, principalmente porque fica iluminando a suspensão. Então, tipo, são as partículas que tem na água, que dependendo da regulagem que você faz com os flashes ou lanternas, ele acaba iluminando. Então, fica aquelas fotos cheias de caspinhas. Algumas até que estão passando aí, tem que acaba deixando, né, ao natural, outras não. Olha que espetáculo. E isso aí é no filter, né? Tipo, é isso aí mesmo, é a foto assim. É a foto, porque a gente precisa da luz embaixo d'água, né, para poder ter as cores dos corais. Porque senão, conforme a gente vai descendo, né, vai afundando, assim, a gente vai perdendo as cores da luz visível. Então, por isso, quando a gente mergulha, você já mergulhou ali lá nos 7, 8 metros, você já começa a ver as coisas tudo meio esverdeada ou azulada, né? Porque a gente não tem as cores. Independente da claridade da água, né? De quão cristalina a água, né? Não, até se a água é muito cristalina, né? Você consegue ter mais cores numa profundidade um pouco maior. Perfeito. Mas é totalmente diferente ainda do que você colocar uma iluminação artificial naquele ambiente. Você vai ver os vermelhos, os laranjas. Isso, né? Exato. Realça então, os detalhes. Fica tudo mais bonito, mais colorido, né? Então, as minhas fotos eu comecei a enviar para as revistas de mergulho. Foi um amigo meu que me abriu as portas, me apresentou para a revista Mergulho na época, que foi o Hoover Bandeira.
Comecei a fazer algumas matérias junto com ele, então a gente dividia tanto os textos quanto fotos. Depois comecei fazendo as matérias sozinhas. E aí as pessoas foram me conhecendo como fotógrafa, né? Então, cada viagem que eu fazia, tinha uma matéria de mergulho, né? Uma matéria na revista. Aí todo mundo começa assim, quero viajar contigo, não sei o quê e tal, nananá. E comecei a fazer as viagens. Até porque um cartão de visitas melhor do que esses registros que você está fazendo é impossível, né? E aí todo mundo quer encantada. Sair. Exato. Todo mundo quer sair nas fotos, todo mundo quer mergulhar nos lugares. Exatamente, e ver o que você está registrando, Exatamente. Né? Não. Aí vai crescendo aquele desejo, assim, né? De viajar, enfim. E aí é isso. Minha trajetória dentro do mergulho foi meio que como turista, né? E hoje é minha fonte de renda, assim. Então... Você começou mergulhando na Bahia. Certo. Né? E você já mergulhou em muitos lugares do Brasil. Sim. Há uma diferença muito grande de uma região para outra, porque, por exemplo, o litoral do Brasil, né? Pensando terrestre, Sim. mesmo por exemplo, o Rio Grande do Sul, a água é chocolatão, né? Que os caras chamam, Nossa, ao menos em Torres. Em Torres um pouco menos, né? É menos. Depende da época, não sei, né? Mas aí você vai para Santa Catarina, você já tem águas... Uma condição diferente. Completamente diferente. Então, varia muito da região que você está mergulhando. Isso. Algumas são menos propícias, outras são mais. Algumas você fala, dá para arriscar, ou assim, putz... viagem perdida, não dá. Você tem esse parâmetro já estabelecido, que é uma coisa que você tem que entender. Sim. A geografia você tem que saber, até para você não cair numa furada. Leva a galera para mergulhar, ninguém vê nada, fala, e aí, né? Além, é claro, de saber se choveu antes, se a água está mexida, etc. Mas aí são elementos que... de vento, corrente. Exatamente, né? O imponderável. Mas, em matéria de Brasil, onde que, por exemplo, nos extremos, sei lá para o norte, o Mar do Pará, por exemplo, ele é mais escuro também. Então, você tem um espaço ali pré-determinado onde você pode mergulhar. Por exemplo, o Rio é legal pra caramba, né? O estado do Rio. Você tem isso já estabelecido ou você também vai se arriscando e fala, não há muitos registros de pessoas que já mergulharam ali, mas interessante, posso ver, né? Fazer um reconhecimento, assim. Você faz isso também, uma exploração, né? Você também faz isso ou, é isso, né? Tenho traçado assim, no mapa o que é possível, o que é viável e o que não dá. Depende, né? Porque tem a questão de segurança. Mas a gente faz isso lá no Ceará com não é uma operadora oficial, é um grupo de amigos que se reúne, aluga um barco de pesca e pega, às vezes, um ponto numa carta náutica ou com algum pescador ou ouviu falar de não sei quem lá que tem um sinal no GPS. Enfim, a gente vai para o mar para tentar mergulhar e tentar achar pontos novos, né, de mergulho. E, assim, só contextualizando, né, a gente tem... O Brasil tem um litoral gigantesco, não lembro de cabeça, assim, quantos quilômetros, não sei o quê, de litoral. Você sabe melhor que eu, porque você caminha. Mais ou menos isso. E a nossa hidrografia, né, a parte de água, assim, a gente tem muitos rios que desaguam no mar, que é o que deixa as águas turvas. Então, geralmente, os estados que têm boca de rio, né, onde os rios grandes, assim, desaguam no mar, eles não têm uma boa visibilidade. Então, já é mais difícil da gente mergulhar, ou tem que mergulhar, tipo, muito afastado da costa. E aí você tem as questões, assim, tipo de navegação mais difícil, de estrutura de embarcação, o pessoal enjoa. A logística é muito mais complexa. Exato. Aí, sabe, o pessoal não vai pagar, tipo, para mergulhar daqui 2 horas, navegar daqui 2 horas, passando mal, não sei o quê, e de repente o mergulho é meia boca, né? Enfim, então a gente tem alguns lugares que tem mergulho já efetivos, assim, que tem operadores de mergulho, figurinha que tem carimbada ali. Isso, que você vai lá, tipo, é mais certo de você fazer um mergulho bom. Como Santa Catarina, né? É melhor do que Torres. Até tem mergulho em Torres, mas é uma coisa, assim, mais rara, né? De você ouvir falar e do pessoal ir. E também a água é mais escura. Mas Santa Catarina já é melhor. Aí Paraná já não tem tantos pontos de mergulho, né? Aí depois você sobe, tem São Paulo, né? Tem a Laje de Santos, que é linda, maravilhosa. Mas também é 1h30 de navegação, de lancha rápida e tudo mais. Mas, assim, a Laje é um lugar que eu digo para todo mundo. Mesmo quando o mergulho é ruim, é bom. Sabe? Quando a água tá ruim, o mergulho vai ser bom. Não, porque a abundância de fauna ali é uma coisa demais, de maluco, né? E não estamos falando de, claro, qualquer coisa que você vê, né? Peixinhos coloridos, lindo, maravilhoso. Mas ali você tem acesso à Raia Manta, por exemplo.
Faz não um tempo é certeza que você não vai ver. Exato. Não é certeza que você vai ver. Isso. Mas há a possibilidade. Há Talvez ver golfinhos, não sei, entendeu? Na Animais maiores, navegação, né? sim. Mas, assim, sempre tem tartaruga. Uhum. É muito fácil de ver raias passando. Então, assim, você sempre vai ver cardumes de peixes coloridos. Assim, é fato. Laje não tem erro. Uhum. Aí Rio, né? Rio de Janeiro tem mergulhos legais. Água um pouco mais fria por causa das correntes oceânicas. Mas, enfim, você vai subindo no Nordeste, é bem diferente. A água já é mais cristalina, né? São mergulhos mais fundos também. E são mais afastados da costa. Então, tem N possibilidades. Mas no Ceará, a gente acaba explorando um pouco mais, né? Junto com esses amigos, assim, que tem um pouco mais de coragem, digamos assim, de enfrentar o mar. São navegações mais longas, porque em barco de pesca é mais lento. Então, às vezes, a gente passa 4, 5 horas de navegação para conseguir fazer um mergulho. Mas aonde você cair vai ser aquário. Olha que maravilha. E pensando em São Paulo, Alcatrazes você já chegou aí? Sabe? Não fui. Porque ali também é conhecido, né, de mergulho, né? Sim. Não sei se tanto quanto a Laje de Santos, mas Alcatrazes eu sempre ouvi falar muito. E até por ser um pouco mais afastado, não tanto quanto a Laje, mas assim, é afastado o suficiente para você já ter uma quantidade maior de fauna para você verificar. Né, para você poder avistar. Né? Porque a depender também se é... Eu não sei se isso influencia também, na verdade. Porque quanto mais perto da praia, por ter, sei lá, mais trânsito de barcos, enfim, tem pessoas, né? Sim. Se isso influencia na quantidade de animais ou não. Pode influenciar, mas geralmente mais perto da costa a gente tem menos visibilidade, porque você tem o movimento das ondas que remove sedimento, enfim, né? Ou recebe água da chuva, dos esgotos, que a gente sabe que cidades praianas, né, liberam esgoto no mar, enfim. Então, a condição de água perto da costa é meio restrita, assim, né? Então, a gente acaba indo para recifes mais longe. Mas é a questão de Alcatrazes, eu ainda não fui para Alcatrazes. Tive a oportunidade de ir, mas eu trabalhava, era mergulho de durante a semana, enfim. Mas Alcatrazes, pelo que já me falaram, né? Quem já foi para Laje, quem foi para Alcatrazes, a Laje é melhor. Porque os animais, eles não são ariscos como os de Alcatrazes, né? A Alcatrazes ficou fechada, acho que por 20 anos, se eu não me engano. E aí, por mais que fosse, tipo, uma ilha fechada lá para os treinamentos da Marinha e tudo mais, tinha pessoal que ia pescar e ia caçar. Tudo na ilegalidade, Na né? ilegalidade. Hoje, inclusive, que a ilha é aberta, enfim, para mergulho, etc., para passeios, ainda assim, toda hora o ICMBio está fazendo fiscalização e eles vivem tirando e vai achar gente lá fazendo. Exatamente. E aí, o que acontece? Os animais de lá, eles ficaram, parece... eles já criaram aquele estigma de que, tipo, chegou mergulhador perto, vai caçar. Então, eles saem fora. A visibilidade de Alcatrazes é menor que a Laje de Santos também. Olha. Então, por causa ali das correntes, apesar de ser muito próximo, ainda assim a condição é um pouquinho diferente. E a navegação é mais longa, dependendo da embarcação que fazem, tudo, né? Enfim. Aí a operação é mais cara. Enfim, não fui para lá ainda. Agora, falando do mergulho de uma forma mais técnica, porque você tem, né, por exemplo, eu já mergulhei, mas faz um baita tempo, eu também fiz uma coisa muito assim, muito leve. Você deve ter descido a 7, 8 metros, sim, muito. Para quem está começando, e acho que tem algumas regrinhas básicas também. Eu lembro, vamos supor, até uma pergunta, enfim, mas eu lembro que quando eu fui para a Amazônia, a gente parou ali e estava numa cidade, era Novo Airão, próximo de Novo Airão ali, né, no Amazonas, então já é um pouco mais afastado. Você tem uma área ali que é Navilhanas ali e tal. É selvagem, de fato. E paramos ali, vamos dar um mergulho no rio, tá, o Rio Negro, e o cara falou, mulheres que estiverem menstruadas, não pulem na água, porque piranha vai morder. Isso é uma coisa que você tem que deixar claro para as mulheres que vão mergulhar também. Tipo, é um risco, sei lá, pode atrair tubarão, pode botar a pessoa em algum risco, por exemplo. Então, quais são os... Assim, você tem que deixar estabelecido algumas, não regras, mas assim, algumas sugestões e, claro, alguns impedimentos, porque você não vai botar a vida das pessoas em risco ali. Né? Então, isso isso existe no mar também, eu acredito. Sim, assim, em cada lugar a gente tem que respeitar o que o guia local nos fala. Ele é o que entende da fauna local, né? Enfim, dos riscos e tudo mais. Porque, assim, muitas vezes, que nem você tocou no assunto tubarões, né?
Muitas vezes a gente mergulha com uma espécie de tubarão aqui que ele tem um determinado comportamento, mas a mesma espécie no outro lugar tem outro comportamento. Então você não pode generalizar, tipo, dizendo que todo tubarão vai se comportar dessa forma, né? Então o guia local, ele sabe exatamente o que pode e o que não pode fazer. Com relação a tubarão, não tem nada a ver essa questão de menstruação. A gente pode mergulhar menstruada, pode mergulhar com OB, pode mergulhar com qualquer coisa que não é... O nosso sangue, ele não é um atrativo para tubarão. Né? Tanto que nos incidentes que tem, né, com tubarões, eles chegam a dar uma mordida, às vezes 1, 2 mordiscadas, mas eles soltam e vão embora. Só que, claro... As mordidas deles acabam causando ferimentos graves, né? E muitas vezes as pessoas morrem em decorrência da mordida. Da perda de sangue, por exemplo. Da perda de sangue, da perda de tecido, ou de algum Infecção. órgão importante, né? Ou pela demora de atendimento, etc. E tal. Mas, assim, não é o sangue que vai fazer o tubarão chegar perto. Eles têm muito mais uma mordida... Eles têm muito mais uma mordida investigativa, né? De querer saber, nossa, o que é isso? Né? Tipo, pegar para ver o que é, né? Que eles são curiosos, exatamente. Eles são super curiosos. Não tem mão pra pegar? Algumas espécies, né, são super curiosas. Então, assim, como que ele vai experimentar? Toda a parte do paladar, olfato dele, está tudo aqui na frente do rosto, na boca, né? Então, a única forma dele saber se aquilo é comida ou não é comendo. O tigre, por exemplo, é um dos lixeiros do mar. Tudo que ele vê na frente, ele vai botar na boca. Seja pneu, seja lata, seja pessoa, seja o que for, ele vai botar na boca. Então, assim, não quer dizer que ele... vai comer uma pessoa inteira, mas ele vai tentar mordiscar, não gostei, tá, vai embora, entendeu? Então não tem, assim, relatos de tigres que tenham comido uma pessoa inteira, devorado uma pessoa inteira. A pessoa acaba, né, se machucando porque o tigre tem uma mordida muito grande, né? Mas, enfim, aí tem N situações, assim, com tubarões. Com piranha, realmente, eu não sei, não cheguei a nadar com elas, né? Do comportamento delas, mas o que eu digo é sempre, o guia local, se ele te disse que não é para fazer isso, obedeça, porque ele sabe o que ele tá dizendo. Né? O porquê, né? Claro, o porquê, enfim. E, assim, eu vejo pessoas... imagina, tem os caras que faz apneia, né? O cara desce sei lá... o que dita a pessoa conseguir descer mais fundo ou não? Porque, como eu comentei com você, moleque e tal, né? Talvez eu estivesse fazendo alguma coisa com pensação errada e tal, mas cada um tem o seu limite, ou se você fizer certinho, do jeito que for ensinado, você desce até 70 metros e não vai estourar seu tímpano. Cabeça não vai explodir. Ou não, ou algumas pessoas são mais sensíveis, tal, porque, cara, eu fico impressionado. Assim, eu vejo pessoas, às vezes a 30, 40 metros, eu falo, cara, como é que consegue? Porque eu desci a 5 e meu ouvido já estava tipo... Há uma técnica específica, né? Ou algumas pessoas realmente têm alguma dificuldade. Como que se lida com isso? Principalmente para quem vai começar, porque você deve pegar iniciantes, né? Ou pessoas que já não mergulharam, mas que não são profissionais. Sim. Tem a técnica certinha de fazer a equalização, né, do ar que a gente tem aqui na orelha, né, no ouvido interno. Então, normalmente a gente faz a manobra de Valsalva, que chama, que a gente tranca a respiração e o nariz e tenta expirar, só que com tudo trancado, o nariz e a boca trancada, então o ar vai tentar sair pelo ouvido, né? E aí ele expulsa aquela bolha de ar que tem, né, no ouvido, faz a compensação da pressão. Tem gente que consegue empurrando a língua no céu da boca, que geralmente apneístas, pessoal da caça sub, enfim, eles conseguem fazer empurrando a língua no céu da boca, faz essa mesma compensação, ou movimentando o maxilar. Olha. Eu sou da turma do nariz mesmo, de apertar o nariz e descer. E aí a regra... E você tem que apertar até descer, enquanto você estiver descendo. Você vai descendo, você sentiu a pressãozinha no ouvido, já vai equalizando. Desceu mais 1 metro, já vai equalizando. E, normalmente, a gente precisa equalizar mais os primeiros metros, ali 5, 10 metros, enfim. Depois, é meio que automático, né, de fazer a compensação. Mas se você não for equalizando ou se deixar doer o ouvido para fazer isso, é muito difícil, você pode até machucar o tímpano. Pode até estourar. Exato. Aí você vai fazendo aos pouquinhos, mas sem deixar doer, né? Se doeu,
Não conseguiu equalizar? Sobe um pouquinho, sobe 1 metrinho, que daí já vai aliviar a pressão. Aí você tenta de novo e aí começa a descer. Tem pessoas que são mais sensíveis do que outras. Às vezes é condição fisiológica, né? A questão ali das trompas auditivas, enfim, desvio de septo. Tem N situações que, enfim, um otorrino poderia te explicar melhor. Mas tem gente que é mais sensível, né, a fazer essa equalização. Então, às vezes precisa descer um pouquinho mais devagar que outras para fazer a compensação e tal, e depois vai embora. Quando chega lá embaixo, às vezes a gente esquece de compensar porque não precisa mais. Você já tirou todo o ar que tem no ouvido e vai mergulhar, bem tranquilo, assim. Faz a compensação da máscara, também é uma coisa importante. Sim. Porque conforme você vai pra não descendo... embaçar também a máscara, né? Não pelo embaçar, porque ela vai criando... a máscara tem aquele espaço aéreo, né? Então, ela tá vedada aqui no meu rosto. Conforme eu vou descendo, a pressão da água vai... mais tua cara. Aí vai pressionando. Então, é como se fosse uma ventosa. Perfeito. Então, aí você tem que colocar o ar dentro da máscara para ela soltar. Porque senão pode dar barotrauma de ocular, né? Enfim, aí fica todo deformado o rosto. Rapaz. É bem complicado. Mas, assim, isso tudo a gente aprende no curso de mergulho e tudo mais. Então, é bem tranquilo. E pensando assim, seja para iniciante ou seja para quem vai mergulhar. Porque... Para quem não mergulhou ainda... Primeiro que é uma sensação maravilhosa, parece que você está voando, assim, você flutua, meu. Eu lembro que eu ficava, tipo assim, só... Sensação de liberdade. Nossa, uma delícia. A corrente, eu sentia, às vezes, a corrente levando e puxando. É maravilhoso. Não tenho problema de estar embaixo d'água. O meu problema é estar com a cabeça para fora e não saber o que tem embaixo. Esse é o meu desespero. Mas eu tinha um problema muito sério, porque, assim, você tá com o pé de pato... E você não bate assim, você bate assim. Ele é um trabalho muscular, eles têm a resistência da água, não é no mar, né? E, cara, eu tive cãibra algumas vezes, embaixo da água, que o cara tinha que ir lá puxar meu pé, né? E você distribui banana pra galera, você faz um alongamento antes, ou isso não é necessariamente um pré-requisito pra galera poder mergulhar. Também não. É frequente, você já teve muita cãibra ali. Já. E é isso, não tem muito como escapar às vezes. Não. Dá aquela puxada na perna e siga em frente e vai embora. Tem técnica para isso também. Mas não, a questão de alongamento, nem banana, enfim. A alimentação ideal a gente tem que ter, né? A banana deveria estar dentro da nossa alimentação. Mas o que mais dá cãibra, às vezes, é a nadadeira inadequada para o tipo de mergulho que a gente está fazendo. E também a técnica da batida de perna que a gente está fazendo para aquela condição de mar. Então, a gente tem técnicas diferentes para fazer uma batida de perna numa correnteza ou coisa assim. Às vezes, uma nadadeira folgada, ela pode me dar mais cãibra. Uma nadadeira longa demais ou dura demais, ela pode me dar mais cãibra. Porque o esforço é maior para fazer. Porque o esforço é maior, exatamente, né? Então, vai de uma série de situações, assim. Mulheres que usam muito salto, né, durante a semana e tudo mais, chega no mar, tá vai com a panturrilha colocar rígida ali, já tá... E o próprio formato do pé, né, no salto é diferente e ali no mar você acaba às vezes flexionando ele ao contrário. E aí pode dar cãibra na planta do pé, assim. Enfim, tem N situações que pode acontecer. Mas se acontecer, tem essa técnica de puxar a nadadeira. Então, você vai botar o pé ali, vai puxar a nadadeira, dá uma alongada, enfim, relaxa e aí continua. Mas pode dar cãibra mesmo. Não, eu já tinha muito na parte de trás aqui da coxa, na posterior da coxa, era direto. Não sei, porque o meu pé de pato, ele era gigantesco, né? Então... Provavelmente você estava flexionando mais o joelho, fazendo esse movimento, que daí pega como se fosse isso aqui a sua coxa, né? O posterior da coxa. Então, se você está fazendo esse movimento, você está movimentando aqui. Perfeito. Agora, se você faz o movimento da perna aqui, ó... Então, isso que eu ia te perguntar. A biomecânica do movimento, ela é mais no tornozelo do que aqui, né? Isso, você não fica que daí você o joelho. movimenta aqui em cima, o fêmur e a perna lá. Então, você faz esse movimento e não tanto no joelho. Não, vai fazer um movimentozinho, mas é pequeno. E não assim, né? E o pessoal faz muito desse movimento aqui. E aí dá cãibra. E, normalmente, depois a gente aprende outras técnicas. Eu, por exemplo, eu faço muito frog. Que a gente fica com os joelhos flexionados. Não sei se dá para ver ali na câmera.
E aí a gente faz o movimento de sapo. Então, é como se Como fosse... se estivesse nadando no peito, né? Exatamente. Então, faz esse movimento aqui, daí eu abro as pernas nesse sentido, que nem um sapo. Uhum. E aí ela é muito melhor, e fora que a gente deixa as nadadeiras longe do solo, né? Longe do sedimento, então não levando suspensão, nem nada, não toco nos corais com a minha nadadeira. Diferente do que se eu tiver assim, podendo bater no sedimento, levantando, Sim. né? A areia e batendo nos corais. Às vezes incomoda alguma raia, algum bicho que está lá embaixo, e pode até causar um acidente. E danificar mesmo, E né? O danificar ambiente marinho. Então, Ah. eu com as nadadeiras assim para cima, inclusive como fotógrafa, né? A hora que eu vou me aproximar, por exemplo, de um coral, imagina que isso aqui é um coral, as minhas pernas lá atrás, elas estão erguidas, elas não estão tocando em nada, né? Então, é uma posição melhor, assim, para se fazer. Não, legal. E assim, agora é um assunto que eu gosto muito de falar com as pessoas e entenda o que eu vou dizer. Eu não acho que as pessoas romantizem, porque eu também adoro tubarões. Eu tenho pânico deles, mas eu adoro tubarão. Eu adoro qualquer bicho, na verdade, né? Mas tem até aquele garoto ali do Tubarão e Suas Curiosidades, né? Sim, fiz live com ele Ele é também. apaixonado por tubarões também. E assim, o que... Assim, eu acho que eu entendo que a pessoa não queira vilanizar o tubarão, porque é isso, nos filmes e até nesse pânico que a gente tem, porque é um animal irracional que vive para matar. Não é assim. Só que, cara, se você mergulhar num lugar que tem crocodilo, ele vai morder você para te comer. Se você entrar numa floresta que tem urso, leão, os predadores alfa, eles atacam, porque nós somos feitos de carne, como qualquer animal, né? Então, não você nem ele, mas assim, vejo muita gente falando, não, porque eles mordem o ser humano e a carne é ruim. Quem disse que é ruim, na verdade, né? O que acontece, né? E eu tenho essa teoria, assim, algumas, na verdade, mas o tubarão, ele tem uma estratégia para caçar, alguns, pelo menos, né? Ele não vai para trocação. Ele não vai para lutar, até porque ele pode se ferrar. Por exemplo, um tubarão branco que vai caçar um lobo marinho, ele vem por baixo, dá-lhe uma dentada devastadora e larga o bicho sangrando para morrer. E vai embora, dá uma voltinha e tal. Quando o bicho já está indo para o saco, ele vai lá e volta para comer. Isso pode se aplicar a nós, porque assim, a gente tem mão, a gente tem pé, pode enfiar na guelra, pode dar soco no nariz, que é muito, muito sensível, dar chute, pegar o bicho, enfim. Então, acho que a partir do momento que a presa reage, o tubarão também já tende a recuar. Claro que tem isso da curiosidade e tal. Sim. Mas você pega um tubarão-tigre, por exemplo. Eu sempre fiquei pensando nisso, assim. O bicho come pneu, bota, a armadura... Já foi encontrada até armadura medieval. Sim. Inclusive, eu não sei, com um suco gástrico tão poderoso, como é que não dissolve essas coisas. Porque elas continuam ali, né? O bicho, ali. Né, quando pegam e abrem, tá lá. Pode estar lá, sei lá quanto tempo, né? Mas, não é uma romantização, mas não é nem passação de pano. Mas assim, cara, eles atacam como qualquer predador alfa, entendeu? Exatamente, não todos. Por exemplo, o tubarão cabeça chata, por exemplo, que pra mim Deus me livre, esse é um que eu não queria encontrar nunca na minha vida. Vou mergulhar com eles. Cara, vai ou foi? Eu vou mergulhar agora. Cara, é um bicho que me dá pânico, principalmente quando eu tô em rio. Porque muita gente não sabe, mas tubarão cabeça chata, ele tem a capacidade de nadar em rio, gente. Já foi visto em Manaus. Um tubarão nadando em Manaus. É coisa séria. E exatamente por ele nadar em lugares muitas vezes de mangue, como o limão também, né? Nadar em mangue e tal, a água turva, ele nem sabe o que ele está mordendo, mas tem alguma coisa ali. Pelas ampolas ali, ele tá sentindo todo o campo elétrico ali e tal. E vai dar-lhe uma dentada, né? Sim. Cara, é um predador. Sim. Caçando, entendeu? Sim. Não é tipo, mordeu, é ruim, vou embora. Não é. Só que a pessoa reage e tal. Não tem isso também. Tipo, ele está caçando. Quando você adentra no mar, você faz parte do cardápio, entendeu? Você está no menu. Ou ser frio e calculista demais? Eu já discordo, assim, disso. E por favor, fica à vontade. Eu quero exatamente isso. Que eu pelo menos o trabalho que eu faço muito na internet e com as minhas viagens também é justamente de desmistificar todas essas questões, assim, com tubarões, né? Você tá certo ao falar que... Tipo, tem as espécies, né, que navegam por rios, enfim, porque eles vão desovar no rio, né? Eles vão ter a cria deles lá e tudo mais. Então, já tem filmagens e até incidentes lá de encontros de tubarões com jacarés e tal. E os dois Flórida, disputando, exemplo, porque né? eles acabam disputando o mesmo ambiente, as mesmas presas, etc, né? Enfim...
E também uma observação que você fez é a questão da água turva. Então, quando a água está turva, eles, assim como nós, a gente não vai conseguir enxergar exatamente o que é aquilo, né? Então, para eles, é uma presa, né? Ele não sabe se é um ser humano, se é um pedaço de veado, se é não sei o quê, se é um peixe, se é uma tartaruga. Ele não sabe, ele vai lá morder. É a forma dele experimentar, né? Para saber o que é. Então, a partir do momento que ele vê que não é da comida dele, eles vão embora. Então, dificilmente o tubarão vai e ataca, faz essa volta, como você falou, e vai lá e tenta morder de novo, e faz de novo, e vai tentar morder de novo. Não tem esse tipo de registro. Mesmo que você esteja jorrando horrores de sangue ali... Não, você vai embora, né? O que atrai bastante tubarão, inclusive tem um vídeo que estava circulando agora esses dias na internet, é a questão do splash, né? A questão de você bater pernas, as nadadeiras, ou enfim, fazer muito movimento na água que faça respingo de água, porque o tubarão entende que aquela presa está em perigo. Então, também dentro da água, no mergulho, a gente tem que cuidar com a movimentação de braços e pernas, para você não ficar parecendo uma presa em perigo. Sim, né? Em aflição. Em aflição, né? Exato. Então, eles observam muito isso. No mergulho, inclusive, que eu fiz na Flórida, o guia falou... Todo mundo com os braços e pernas parados, na posição vertical, então a gente fica de pé... E controlando a profundidade, não sei o que e tal, mas sem ficar mexendo os braços, né? Nada de movimento de bater perna, papapá. Então, quietinhos, tranquilo, respirando calmamente. E aí, o que os tubarões observaram? Que todo mundo que estava naquele círculo tinha o mesmo comportamento, exceto uma pessoa. Um mergulhador estava super, mega, ultra emocionado de estar mergulhando com tubarões e ele ficou lá, de um lado pro outro, não sei o que, batendo perna. Tocando o sininho do jantar ali. Né? E aí os tubarões começaram a observar. E veio um tigre, viu aquele comportamento, né, destoante do resto do pessoal. O que ele foi fazer? Ele foi experimentar quem é o cara. O que o cara tá fazendo lá? Então, o tigre foi para pegar ele. E aí, aquilo que você falou da questão do focinho, né? Enfim, eles têm a sensibilidade maior mesmo, né? Nessa região frontal aqui da cara deles. E aí ele lembrava de ter visto um tratador, né? Um feeder que pegava o tubarão pelo focinho e empurrava para o lado e tal, enfim. E aí ele teve que fazer isso a primeira vez, o tubarão deu a volta e foi lá experimentar de novo, porque ele não parou, né? De se mexer. Pô, o cara também. E aí veio o guia, se enfiou na frente e conseguiu afastar o tubarão também. Então, assim, tem todas essas questões que a gente precisa observar do comportamento do animal. Então, como que ele entende o que é presa? Ele não sabe, esse é um humano, esse é uma foca, Não, é o comportamento que a gente faz imitando determinados bichos que ele come. E associa, né? Então, nós não somos o cardápio deles, a gente está na casa deles. Mas se a gente se comporta da mesma maneira que a presa deles, ele vai lá, ele vai tentar comer. Perfeito. Né? E aí, por isso que a maior parte dos acidentes com tubarões é com surfistas, banhistas, pessoas que estão em pranchas, né? Enfim, geralmente superfície, lugares onde tem, às vezes, baixa visibilidade ou que tem muito splash, né? Então, gente batendo perna, não sei o quê. É o que mais atrai tubarão. Mergulhador são raros. A urina, dizem que pode ser associada à aflição, animal aflito também. Fez xixi, vai atrair tubarão. Não, é mito. É isso, mito, porque se fosse isso, eu estaria Pronto, todo mundo já estava ferrado. Porque essa mulher mijou, né? Não, claro, você tá lá embaixo, mas você vai fazer o quê? Se isso atraísse tubarão, minha filha tava bem, porque daí eu ia fazer xixi para poder tirar as fotos dele bem de pertinho, mas não é, não. Não, e deve ser incrível, né, cara? Porque, assim, eu nunca vi um tubarão de verdade, assim, na vida. E o tubarão-tigre é um tanque de guerra, né, bicho? Ele é, tipo, a circunferência de um búfalo, assim, né? É um animal... É gigante, seis metros. É absurdo. É muito grande. É grande. As fêmeas, né, são grandes. E isso é interessante de trazer, né? Que os grandes, assim como a aranha, assim como outros animais, hiena... Quem manda são as fêmeas no mundo dos tubarões. Então, você vê aquele tubarão gigantesco, bruto, é uma fêmea. É fêmea. Isso é muito legal, né? Nos
bull sharks, né? Os cabeças chatas também. As fêmeas, elas são mais parrudas, enfim. Mergulho com tigre, quando a gente faz, né? A gente só consegue atrair os tigres com alimentação. Então, tem que usar engodo, né? Tem que usar peixe, tem que usar coisa lá para atrair eles. E você sempre vai mergulhar com as fêmeas. Raramente ou quase nunca você vai mergulhar com macho. Você já identifica... Outro dia eu vi um vídeo seu explicando como identificar um macho e uma fêmea, né? Que se tem mais compridinho ali vai ser um macho, né? Isso. Mas você batendo o olho... Até porque assim, claro, se você conhece minimamente as espécies, você bate o olho num bicho de 5 metros e fala, é fêmea. Mas é isso, você já consegue identificar pelo tamanho ou se tiver que olhar por baixo para ver ali a formação genital para saber se é macho ou fêmea? Eu tenho que olhar a genital deles para saber, assim. Só bater o olho eu não consigo, não. A não ser que seja grávida, né? Porque daí, geralmente, as tigres, né? Qualquer outro animal grávido, assim, a gente acaba vendo o formato diferente da barriga delas e aí tu já bate o olho, que nem com um gato, cachorro, né? Você vê que a barriga tá meio estufada, aí você já sabe, aí isso aí tá grávido, né? Aí quando olha a genitália, você vê que é fêmea. Passando para um outro bicho agora que também me causa calafrio, mas hoje menos, para falar a verdade, eu nunca vi na natureza também, que é a orca. E eu vi outro dia você fazendo um vídeo ali, eu falei, será que ela filmou mesmo aquilo? Porque assim, eu cresci vendo um filme chamado Orca, a Baleia Assassina, que é um puta de um desserviço à natureza, né? Que igual é ridículo. Igual do tubarão. Se bem que o tubarão é um clássico, eu acho que eu tenho medo do mar por causa do filme, mas é um clássico. A minha infância, eu adoro esse filme. Mas a orca, é um predador alfa. Se ela resolver dar uma dentada em você, um abraço. Ela acaba com você. E ela come tubarões, inclusive. Exatamente. Elas se alimentam de tubarões, né? E, inclusive, assim, até te falar, até esqueci. Se você já fez alguma vez a mobilização tônica, né? Não. Porque explica pra gente, por favor, o que é isso, né? Porque você faz o tubarão ficar anestesiado, de uma maneira, a grosso modo, a dizer, né? E porque ele desliga, ele fica lá, você pode meter a mão na boca dele que ele não vai nem ter um reflexo de dar uma dentada em você? Exatamente, ele fica, como você falou, fica desligado. E aí tem gente que tem as técnicas, né, para fazer isso. Não funciona com todas as espécies. Tem que pegar pelo rabo ou pode pegar pelo nariz? Tem gente que faz na ponta do rabo, né, é tipo uma torcida, assim. Não tentem fazer, pelo amor de Deus. Pois é. Não, porque de repente a gente está aqui ensinando como é que é. Só torce o rabo do tubarão. O passo a passo para pegar o tubarão na mão. Exato. Não funciona com todas as espécies, então não tente fazer, porque pode ser que não dê certo, né? Mas é tipo dar uma torcida e tem o jeito de torcer, assim, que o tubarão, ele para totalmente, assim, fica imóvel. E tem gente que consegue também fazer o tubarão dormir, né? Também ficar imóvel, com o jeito que coça as ampolas de Lorenzini. Então, dependendo do cafuné que você faz aqui no nariz dele, ele simplesmente para totalmente, aí você faz o que quiser com o tubarão. Então, tem gente que levanta o tubarão, né, de ponta cabeça e tal, e pega ele no colo, enfim. Já visitei um lugar com a maior encantadora de tubarões, que é a Cristina Zenato, lá nas Bahamas, em Freeport. Ela faz um mergulho com shark dive, assim, e ela pega os reef sharks e ela faz isso, né? É uma apresentação, assim, e faz com que passa, né, o tubarão na frente de todo mundo, para que todo mundo possa tocar na pele dele, para entender por que ele tem aquela pele áspera. Então, ela faz, assim, tipo um trabalho de educação ambiental, mas hipnotizando os tubarões dessa forma e aí fazendo com que as pessoas tenham contato, até para perder medo, etc., né? Enfim. Eu não sei se o tocar no tubarão seria necessário, mas, assim, eu acho bacana o trabalho que ela faz de desmistificação também do tubarão, né? E só para contextualizar, as ampolas de Lorenzini, quem deve ter visto, enfim, documentários, aqueles pontinhos pretinhos embaixo aqui no nariz do tubarão, são sensores gelatinosos por dentro, são gelatinosos, que ali é o sexto sentido do tubarão. Ele capta ali os campos elétricos, enfim, o tubarão martelo, então, pelo amor de Deus, né? Porque ele tem aquela cabeça ali, tanto que ele vai rastreando, né,
a areia para ver se ele caça alguma coisa. E eu te trouxe a questão da imobilização, da mobilidade tônica, né? Mobilização tônica, porque eu vi mais de um vídeo, cara. A orca é um bicho absolutamente espetacular, né, cara? Para mim, é o maior predador da Terra. E talvez o animal mais inteligente da Terra seja a orca. É um absurdo. E tem vídeos, cara, que elas descobriram que virando o tubarão, ela pode comer o tubarão em paz porque ele não vai fazer nada. Então tem orca ali pegando o tubarão-tigre pela nadadeira, o tubarão fica de barriga para cima e ela começa a comer o tubarão. É um bicho, é um absurdo, né, cara? É um meu sonho ver. E eu vejo, eu tenho visto muito, né, eu sigo muito perfil no Instagram exatamente desse tipo. O cara tá lá no stand-up e tal, de repente uma orca passando, eu falo, brother, acho que eu tinha, sei lá, tinha um piripaque lá na hora e não é isso, né, cara? Não é um bicho que vai caçar você, mas se ela resolver brincar com você. Porque, por exemplo, tem uma coisa, é um animal curioso, Sim. né? E brincalhão. Os mamíferos, né? Eu tava na Amazônia uma vez, a gente parou ali pra nadar, tal. Acho que foi até dessa vez que eu te falei da piranha e tal. A gente tava nadando no rio e tal, aí eu senti um negócio passar embaixo de mim, assim. Falei, puta que pariu. Eu meti a cara, quase que eu bati o nariz num boto. Quase que eu dei nariz com o nariz. Tava assim, olhando pra mim, assim. Mas assusta, né? Então, é claro. E dizem, cara, cuidado, não mexe neles, que eles podem aparecer. Eles podem dar umas mordidinhas. E os dentinhos deles são do bom. Ali faz um estrago, se quiser. Então, se um bicho desse resolver, opa, vem cá, vamos brincar um pouquinho. Ele arranca a tua perna fora. É muito forte, né? Eles não têm noção, né? Não tem noção nenhuma. Não vou nem citar exemplo de ataque em SeaWorld, essas coisas, porque assim, o que é feito ali é um absurdo. Aquilo para mim, tem até o Blackfish, né, que é o documentário que mostra o que as orcas passam ali. Eu nunca iria visitar um negócio desse, nada contra quem já tenha visitado, mas particularmente é uma coisa que para mim não atrai. Mas é um bicho, cara, que assim me traz fascínio, mas ao mesmo tempo eles são tão inteligentes, eles estão tão acima. Que se eles quiserem, assim, vamos brincar, jogar você pra cima, ele te joga a 30 metros, como faz com foca e tal. Com outros animais. Não te intimida ou te fascina e você se sente mais tranquila do que, por exemplo, com tubarões. Se bem que você também com tubarões se sente à vontade. Mas não é um bicho que te instiga, tipo, que não te traz um medo meio primitivo, assim. Porque, se ela resolver fazer qualquer coisa, você tá lascado para sempre, né? Exato. Então, a orca eu ainda não mergulhei com elas e é o meu sonho, né, de mergulhar. E tem, com relação a elas, as orcas, elas têm populações em vários lugares do mundo que elas têm as estratégias alimentares diferentes de cada lugar. Elas vão se adaptando, né? Isso, elas se adaptam para fazer aquele determinado tipo de caça. E aí tem outras orcas, no caso que são as errantes, que elas não vivem em lugar nenhum, são migratórias para lá e para cá, enfim, que daí elas comem o que tiver na frente, né? Mas essas orcas que são locais, digamos assim, que têm uma estratégia de caça e alimentar daquela região, você já conhece o comportamento delas e são orcas que a gente pode mergulhar, porque já conhece como elas vão tratar a situação. Então, nós não somos atrativos, né? Elas estão ali só para caçar, então elas vão fazer lá o serviço delas para querer comer e você só vai assistir, né? Então, até o vídeo que eu compartilhei foi de um lugar que eu quero ir agora na Barra Califórnia, no México, quando tem a migração das móbulas. E aí a população de orcas vai lá para tentar comer as móbulas. E aí como que elas fazem? Ou jogando as móbulas para cima, ou então dando uma rabada nelas, um rabo assim, é como se fosse dar um peteleco nelas. A móbula fica meio tontinha, ela vai lá e come. Que é o que? Uma foca? Não, as móbulas. Móbula é tipo a raia... Tipo, a raia, sim, perfeito. É parecido com a manta, assim. Aquelas... Aí o bicho... Porque ela tem que dar um jeito de se livrar do ferrão da raia também, né? Não, e pra deixar o bicho... tonto ali, né? Molinho. Isso, pra ele não fugir. Porque senão a raia, ela dá uma nadada assim, ela mexe com as nadadeiras, ela voa super longe, entendeu? Perfeito. Então, ela tem que dar um jeito de dar um peteleco nela para ela dormir, que nem ela faz com o tubarão, etc. Elas fazem isso em alguns lugares com peixes, que nem lá na Noruega. Então, elas fazem a caça dos arenques também, com a questão do rabo. Então, elas dão um splash com o próprio impacto, né, do rabo dela, o peixe já fica atordoado. Exatamente. Aí ela consegue pegar com a boca, ou então vem a outra
e pega com a boca, enfim. Aí, às vezes elas vão se passando, né, o que a caça. Então ela pega, passa para o outro, aí o outro passa para o outro, como se fosse jogando vôlei, né? Isso. Fica ali brincando. Ensinando, né, os mais novos, né? Exato. Elas fazem isso com os lobos marinhos também, então tem orcas especializadas em comer os lobos marinhos, né, e focas, enfim. Tem outras especializadas em tubarões e assim vai, sabe? Elas acabam se especializando em determinados tipos de cardápio. Então, essas orcas locais, a gente consegue, no período que elas estão naqueles lugares, fazer, então, um snorkel com orcas, né? E aí muita gente diz assim, mas eu queria mergulhar com orcas, usar cilindro. Gente, os maiores encontros com os maiores animais não funciona com cilindro. Certo. Então, tudo que se movimenta muito rápido, como orcas, jubartes, cachalote, ela os não vai ficar cardumes, ali, não né, sei o que. de bobeira, ela tá passando, né? Merlins, maco, enfim, vários desses outros animais a gente não consegue fazer com cilindro, porque você tem que ficar subindo e descendo toda hora. E para o mergulho scuba, que é o mergulho com cilindro, não serve. Então, a gente tem que fazer mergulho livre, né? Só usar máscara, snorkel. E aí sobe e desce do bote, e aí os animais se movimentam. Tu sobe no bote, o bote navega, cai de novo na água e assim vai. Então, assim, eu sou fascinada por orcas. Não, eu também. A questão de brincar, elas podem se atrair, de repente, querer brincar, enfim, com você. Mas não tem relatos de orcas, acidentes de mergulhadores com orcas, né? O que já aconteceu, por exemplo, é delas oferecerem comida pra gente, pro mergulhador. Então, elas matam um arenque e dão pro cinegrafista para mostrar para ele, tipo assim, quer um peixinho? Né? Ou então, elas caçaram uma tartaruga também e aí passaram na frente do cinegrafista oferecendo a tartaruga para ver se ele queria também, sabe? Então, é um bicho, extremamente inteligente. Como você disse, acho que dentre os mamíferos ali, eu acho que um dos mais inteligentes que tem, assim. E dentre os predadores, eu acho que para mim é o mais, mas é mais que a nossa, gente. Não é muito difícil top, ser mais inteligente do que ser humano, não é muito difícil, né? Mas assim, você pega as estratégias de cada... Porque você falou, elas têm que se adaptar a cada ambiente. Isso. Então você pega, por exemplo, na Patagônia, né? Que elas ficam ali, que elas tiram o corpo inteiro para pegar, não sei se lá ele é um elefante marinho, né? Leão marinho, enfim. E consegue puxar e voltar, né? Isso. Que devem demorar séculos. Séculos não, demoram anos para aprender a técnica. Fazem aquela barreira de orcas e elas vão todas juntas criando uma onda. Isso, no pra gelo, poder né? derrubar. Para derrubar uma foca que está no gelo. É absolutamente... Dando cabeçada no gelo para derrubar o bicho. É um bicho espetacular. Tem uma vontade muito grande de conhecer. Orca, essa eu acho que eu já teria um pouco mais de Mas tranquilidade. Ela é super, como é que é, mal vista, tanto quanto os tubarões, por causa dos filmes, né? E aí o estigma de baleia assassina, que primeiro é importante a gente trazer, não é uma baleia, gente, é um golfinho, né? É um cetáceo, né? Todos são da mesma família, mas é um membro é o maior golfinho que existe, vamos dizer assim. Não, é um membro da família dos golfinhos, né? Isso. E fica com essa história de baleia assassina, os caramba. Então, aí filme, aí não sei o que e tal. Aí cria tudo isso. E também os incidentes em cativeiro. Sim. Que tem outra coisa interessante, né? Porque a barbatana da orca, ela não é assim, que é do Free Willy, né? Ela é para cima. Ela desce, ela fica em formato de gancho, porque o bicho tá triste. Porque ele tá depressivo, né? Também. Tem todos esses elementos, né? Tem. E é foda, você colocar um bicho desse numa piscina, né, meu? É um bicho que atravessa o mundo, entendeu? Vai de um polo ao outro nadando. Exato, migratório. Bom, é só pegar o nosso exemplo da pandemia. A gente, animais livres, né? A gente sai da nossa casa todo dia, vai trabalhar, não sei o quê, vai para a faculdade, vai para academia, parará. Então, a gente também está sempre fazendo, né? Sempre circulando. Movimento. Ok. E aí, quando veio a pandemia, tivemos que ficar em lockdown. Aí todo mundo preso dentro de casa, vários dias, sem poder sair, sem poder ir no mercado, sem poder não sei o quê, sem poder ir na academia. Exatamente. Um monte de gente ficou louca, né? Ficou despirocada. Então, assim, te coloca no lugar da orca. Ela acostumada a navegar quilômetros e quilômetros para lá e para cá, para caçar, para não sei o quê, para interagir com, né? Enfim. E aí, de repente, coloca ela dentro de um tanque.
A mesma coisa. Para a vida inteira, né? Porque não vai sair de lá mais. Ela né? foi condenada, né? Então, assim como a gente na pandemia, né, teve problemas psicológicos, enfim, a galera engordou porque fica ali naquela ansiedade, não sei o que e tal, comendo tudo que vem na frente. A Orca fez a mesma coisa. Perfeito. Né? Então, é só comparar que eles não são diferentes da gente. Sim. E agora, para levar para um lado mais crítico, né, da sua opinião e de informação também. Outro dia você veio falar para mim sobre o peixe-leão. Certo. Que é uma espécie que é exótica no Brasil. Né? Então, vamos começar do princípio. De onde ele veio, por que ele veio, é para controlar alguma população, foi por algum deslize, porque... E tem outra coisa muito importante da gente trazer. Espécies exóticas são fatores de extinção em massa. Você pega a piton, a cobra piton na Flórida, acabando com 99% da fauna, enfim, exatamente porque aquela natureza não se preparou para ter aquele predador, que é um predador alfa, dentro do seu equilíbrio ali, né? Da sua cadeia. Isso. Então, o que é o peixe-leão? Qual é a ameaça dele pro Brasil e assim, por que ele não está podendo ser erradicado daqui? Vamos lá. O peixe-leão é originário do Oceano Índico-Pacífico, então nesse outro ambiente, nesses outros oceanos, ele é natural de lá, ele tem predadores, tem o seu papel ali, ele né? tem o seu papel ecológico, ele serve de alimento para vários outros animais que caçam eles e tudo mais, né? Então, lá ele está num ambiente controlado. Ok. É um peixe muito bonito, que por muito tempo foi usado em aquarismo, só que quando você coloca ele dentro de um aquário, como ele é um peixe carnívoro, ele come todo mundo que está no aquário. Aí o que a galera fez? Uma das teorias, né, que se diz, enfim, dele ter aparecido no Caribe, ele começou com invasão no Caribe, ali na região do Golfo do México, perto dos Estados Unidos e tal, que a galera do aquarismo teria descartado esses animais no mar e aí eles tomaram conta de tudo. É um peixe que se reproduz com muita facilidade, eles colocam em torno de 20 e 30 mil ovos. Não é fácil de caçar, né, pelos predadores? Não é fácil de caçar, porque os peixes daqui, eles não sabem que aquilo lá é comida, né? Então, eles vão se multiplicando e vão comendo todos os nossos peixes, digamos, né? Os peixes daqui, que não sabem que ele é um predador. Então, assim, você vê um peixe-leão, tu não sabe se ele é predador, se ele é amigo, se ele não é, você fica ali parado e quando vê, o peixe comeu. E aí, né? Então, os nossos peixes não sabem que ele é agressivo, não fogem dele. E aí viram comida. E os outros que são carnívoros também, que poderiam comer ele, não sabem que aquilo é comida. Então, ele vai se multiplicando e vai tomando conta de tudo. E fazendo É um peixe territorialista também, então aonde ele escolher para ser a casa dele, ele fica ali, toma conta de tudo e espanta todo mundo que tem, né, naquela região. Então, você vai vendo, assim, lugares que ficam, tipo, como uns desertos oceânicos que só tem o peixe-leão lá, né? E aí, o que acontece? Já no Caribe, ele é extremamente devastador, né? Há anos o pessoal tenta controlar o peixe-leão. Tem saídas de mergulho específicas, campeonatos, gincanas, não sei o quê, para caçar peixe-leão. Tem países que, inclusive, pagam para as pessoas trazerem peixe-leão. Tipo, quanto mais peixe-leão você caçar, a gente vai te pagar uma recompensa. Eles já desenvolveram técnicas, né, de captura, de culinárias diferentes. Então, para não botar o peixe fora, então vamos desenvolver aqui coisas que a gente possa comer, porque ele é venenoso, né? Os espinhos dele, assim, é super venenoso. Então, aí o que acontece? Eles chegaram aqui no Brasil já há uns 2, 3 anos, mais ou menos. Eles começaram no norte do país. Aí foram para Fernando de Noronha, nas águas mais profundas de Noronha, começaram a aparecer lá nos 80 metros, então o pessoal que fazia mergulho técnico começou a ver. Avistou. Depois eles já estão no raso, foram vistos no raso, e quase toda semana a galera de Noronha vai tirando, né, o peixe-leão de lá. E aí já veio para o Ceará, então praticamente todos os estados do Norte e Nordeste já tem peixe-leão, já tem avistamento de peixe-leão. E aí, o que aconteceu outro dia? Desde novembro do ano passado, a gente tem visto peixe-leão nos mergulhos em Fortaleza. E não pode matar o peixe-leão.
porque eles estão sendo vistos num parque marinho, que é o Parque Estadual Marinho da Risca do Meio, da Pedra da Risca do Meio, e lá, como é parque, os mergulhadores não podem caçar. Lá é tudo protegido, né? Então, não só mergulhadores, mas só pode pesca artesanal, que é pesca de linha, e nada de embarcação, etc. Enfim, tem uma legislação que protege os animais de lá, inclusive espécies invasoras. Então, a gente não pode matar. No Brasil é proibido qualquer tipo de arma, mergulhador de cilindro, né? Usar qualquer tipo de arma, tipo arpão, espeto, arbalete, essas coisas, não pode. Então, a gente não pode caçar o peixe-leão. Mas é uma legislação burra, porque ele está acabando com o ecossistema. Totalmente, exatamente. Então, assim, outro dia eu fiz, né, um alarde todo ali na internet, porque, assim, se Fernando de Noronha, que é parque também, já tem uma legislação que permite que as operadoras de mergulho possam, né, durante o mergulho, com cilindro e tudo mais, pegar o peixe-leão com o arpão, né? Por que a gente não copia essa mesma legislação, então, para o Parque Marinho ali de Fortaleza? E aí tem toda uma questão burocrática em cima disso, demorada, aí veio a troca de governo e tal. Tem alguém ganhando com isso? Tem algum interesse financeiro nisso, talvez? Não sabemos. Acho que pode ter, talvez, interesse ou brilho, não sei, como que a gente pode dizer? Sabe aquela coisa de ego, às vezes, em questão, talvez, de política, né? Porque um governo anterior ali estava movimentando isso, e aí agora trocou, então tem aquele ajuste ainda de pessoas. Pode ter a ver com pesquisadores, pode ter a ver com operadora de mergulho, sabe? Então, assim, todo mundo quer ser o pai da criança. Sim. Mas o que a gente soube foi o seguinte, que eles pegaram a legislação de Noronha para tentar aplicar ali no parque, e eles viram uma brecha na legislação que poderia incrementar também para espécies invasoras terrestres, como plantas, animais e tal. E aí eles querem criar uma legislação abrangente e tudo mais. Enquanto isso, o peixe-leão está lá se reproduzindo. 20, 30 mil ovos, gente. Vamos, vai deixando, sabe? Então, é uma coisa assim, que a gente às vezes fica sentado em cima de uma mesa, no escritório aqui, fazendo papelada, enquanto o bicho está lá se reproduzindo e acabando com a nossa fauna. E se daqui a 2 anos resolverem fazer alguma coisa, às vezes a quantidade já é tão grande que é irreversível. Não reverte. Que nem a Piton, os caras já falaram que chegou numa tal situação ali na Flórida, e já está se espalhando para outros países, para outros estados da região ali sul, né, dos Estados Unidos. Que é irreversível. Cara, você tem que ser rápido. Entendeu? Se o bicho se reproduz rapidamente, você tem que ser mais rápido que ele. Exatamente. Então, assim, se a gente demorar muito para ter esse tipo de liberação e tudo mais, a gente só vai piorar a situação. Então, outro dia, consegui com um professor da Universidade lá Federal, né, do Ceará, que a gente montou um projeto e pedimos para o parque e para a Secretaria do Meio Ambiente a autorização para que nós pudéssemos capturar o peixe-leão. Então, para fins de pesquisa, porque para fins de pesquisa pode. Então, se a gente conseguir essa autorização, a gente vai lá, vai caçar o bicho e vai levar para a universidade para eles fazerem os estudos, porque eles precisam ter isso. Perfeito. Hoje, os pescadores já fazem isso, que é uma ciência cidadã, que a gente chama. Então, pega o peixe-leão, entrega para a universidade e eles fazem a análise. O que eles já viram? Os primeiros peixes-leões que eles estavam buscando, que eles estavam recebendo, eram animais pequenos, de 17 centímetros. Hoje, os peixes são de 20 e poucos centímetros, ou seja, eles estão crescendo no Ceará. Então, como que é esse peixe que está ali dentro do parque? A gente precisa conhecer, para isso precisa pesquisar e precisa capturar. E crescendo às custas da fauna local, né? Porque Exatamente. estão se alimentando, né? Mas vamos esperar. A burocracia. É foda, é complicado. E aproveitando que você citou Fernando de Noronha, e ainda também numa linha crítica, né? Porque eu acho que é muito bonito falar de Fernando. Eu não conheço, eu preciso conhecer. Aliás, eu preciso correr para ainda ver, talvez, o que já foi Fernando de Noronha, né? Porque daqui a pouco vai estar desconfigurado como tantos lugares do Brasil. Mas olhando assim, porque o bonito, a beleza, né? Essas coisas a gente já sabe. Agora, cara, como é o manuseio assim, na condução do turismo ali, ela está perdendo a mão, né, cara? Porque, primeiro, é uma ilha, ou seja, não tem um sistema elaborado para você, às vezes, receber a quantidade de pessoas que turista. São... E, assim, não está dando conta. E tem outra coisa que eu até comentei com você, eu não lembro onde é que eu vi isso, não sei se eu vi na internet, sei lá,
que os caras estão soltando gatos ali na ilha, e gato é um belo caçador. Gato caça cobra, sapo, aves, enfim, etc. E eles estão fazendo um estrago ali, porque eles não são dali. Eles não são animais Eles foram lá. Eles foram introduzidos. assim como o peixe-leão. Cara, e como é que tá a situação assim de Fernando de Noronha? É para se preocupar se daqui a 10, 15 anos pode estar, tipo assim, pode estar virando um esgoto a céu aberto, assim. Porque os caras falam, estão despejando lixo, o próprio sistema de esgoto da ilha não dá conta da quantidade de pessoas que já vivem ali e de que visita, para chegar um navio com 1.000 pessoas, não dá conta. Exato. Não dá conta, né? Então, isso é uma realidade mesmo, assim, tá? Estão desconfigurando um dos maiores paraísos do país. Exato. Noronha virou um dos principais, né, pontos turísticos do país, assim, um dos principais destinos, né, de férias e tudo mais. Então, tem essa questão dos gatos, isso já é uma questão antiga, na verdade, que foram gatos introduzidos por moradores, por pessoas que foram morar na ilha. Perfeito. E aí não tinha... Eles não eram castrados e tudo mais, aí os gatos fugiam, se reproduziam. E aí viraram gatos selvagens, né? E que vivem no mato, comendo os bichos dos ninhais, né? As aves e tudo mais. Então, hoje eles já vem de um tempo, na verdade, fazendo controle populacional de gato. Para levar animais lá, eles têm que ser castrados, né? Enfim. E quem quiser levar gato da ilha também pode. As companhias aéreas, inclusive, elas liberam, porque geralmente é burocrático para você levar bicho, né? Então, eles liberam, tipo assim, é só botar numa caixinha e vai, sem documentação, sem nada, vai de qualquer jeito, para tirar animais da ilha, né? Porque tem de excesso. Sim, claro. Então, eles fazem esse tipo de controle. Com relação aos cruzeiros, já vem de um tempo que está proibido, justamente porque a ilha não comporta receber 1.000, 2.000 pessoas num dia só. Então, porque você já tem uma população, né, local, você já tem o turismo local, que, se eu não me engano, é de 180, 190 mil pessoas que podem turistar, transitar. Não sei agora. Mas enfim, é um limite. Mas já é muita coisa, gente. É muita coisa. E aí, assim, eles têm o problema da água, né, que a água que vem da ilha, ela é dessalinizada. Então, você tem que puxar água da ilha. Tem uma estação lá de tratamento que vai fazer o abastecimento dos hotéis, pousadas e tudo mais. Só que a ilha cresceu demais e esse sistema não dá conta de abastecer todo mundo todos os dias. Sim. Então, imagina todos os turistas querendo tomar um super banho lá e tal, sabe? Depois de bem mergulho, complicado. Exato. Até porque é um turismo pra gente que tem dinheiro, né? Vale ressaltar, né? É super né? caro ir para Noronha. Aí tem a questão da alimentação, que toda vem de barco ou vem de avião e tudo mais, né? Enfim. E aí a gente vem com outra questão, que é a questão do lixo. Você falou muito bem. Porque tem aquele programa lá de Noronha Plástico Zero, não sei o quê. Gente, sinceramente, eu não vi isso em Noronha. O único controle era no aeroporto, o pessoal dizendo assim, você tem que jogar sua garrafinha de água fora. Ok, né? Tá bom. Mas o Protect Bag da minha mala, por que eu tenho, né? Por que as pessoas têm que botar aquele plástico lá, enfim, na mala? Ele vai para onde? Eu tô chegando com a minha mala toda embalada, vai para onde? Vai para o lixo de Noronha. As embalagens, qualquer embalagem, enfim, vai lá para o lixo. Eles não têm como tratar tudo isso. O volume de lixo que a gente leva, né? E mais o que a gente consome lá. Por exemplo... Eu sou uma super defensora de não usar garrafa plástica, né? Já fiz várias campanhas lá na internet e tudo. Né? Evito, assim, né? De comprar garrafa PET e tudo mais e tal. Em Noronha, a gente não pode tomar água da torneira, porque é água dessalinizada. Então, ela não é, assim, própria para tomar. Não então, é potável. Você tem que comprar água mineral. A água mineral vem garrafa PET. E aí, só eu e a minha amiga, né? No nosso quarto, a gente comprou 2 packs de garrafas para tomar em uma semana. Então, assim, foram 16, se eu não me engano, 16 garrafas de 1,5 litro que a gente gastou em uma semana lá. Eu me senti mal, porque eu estava produzindo lixo e que não era culpa minha. Não, você não tem opção. Porque eu não tenho opção. Vai fazer o quê? E cadê o lixo zero? Cadê o plástico zero? Eu deixei todo aquele lixo na ilha. Né? Então, eu não sei até que ponto Noronha está preparada para isso. Não, imagina,
Absolutamente, né? Acho que não está, né? Não está. E aí vendo outras ilhas, por exemplo, fui para Galápagos. Galápagos, eles têm tipo um programa de você comprar água, refrigerante, cerveja, não sei o que, em vidro, né? Muita coisa lá que chega em vidro. Tanto o Gatorade, por exemplo, lá é de vidro. E aí, se você compra ele hoje, depois você devolve o casco, eles te dão 50 centavos, porque é retornável. Isso, perfeitamente. Né? Ele é muito mais sustentável. Sustentável, né? E tudo mais. Então, assim, os hotéis, eles têm bebedouro para você encher a sua garrafinha. Então, você não precisa comprar água mineral. Você pode passar a semana inteira em Galápagos bebendo água dos hotéis, dos restaurantes, de tudo, sabe? Agora, eu vou para Maldivas. Eles têm o mesmo problema com a questão do lixo. Eles não têm onde botar lixo. Então, eles pedem para os turistas levar o lixo de volta. Então, o shampoo, o seu Protect Bag, as suas sacolas, as suas embalagens, bota dentro da mala e leve de volta para largar no continente, porque eles não têm como tratar. Né? Então, Noronha é assim. Tinha que ter uma... E vai para o mar, exatamente. Então, Noronha tinha que caminhar, de repente, para esse lado, sabe? Para, de repente, assim, fazer essas campanhas para o turista não levar embalagens, mas também o que ele levar, ele tem que... de volta para casa. Perfeito. Vai de volta para casa. Perfeito. E ter outros sistemas que a gente não precise comprar água, por exemplo, ou evitar de comprar coisas de plástico, enfim, e tal, porque, cara, é muito triste o que a gente vê lá. Sim, e é o que você falou, né? Você fica até com um peso na consciência, mas você vai fazer o quê? Vai ficar sem tomar água? Não tem como. Entendeu? Não há gente, olha o lixo que eu botava as garrafas assim no quarto. Não, é um absurdo. É absurdo. Aí imagina com o grupo que eu tava, quantas garrafas a gente não produziu em uma semana. E a ilha inteira, né? Então você começa a multiplicar aquilo, tudo vai ficar na ilha. Absurdo. Então é gigantesco. É complicado. Érica, agora vamos fazer uma trilha para dentro agora do continente. Vamos deixar o mar um pouco e vamos mais para dentro. Você conhece um lugar muito bem que eu quero conhecer há muito tempo, que chama Lagoa Misteriosa. Tá. Ela é um complexo de Bonito, ela tá meio vizinha, é o Jardim. Isso, ali, né? Jardim, né? Mato Grosso do Sul. Ela é um complexo, ela é uma extensão de Bonito ou ela tem a sua vida própria turística? E já descobriram a profundidade dela? Porque acho que não... Né? Perfeito, isso que eu queria saber. Ninguém sabe, por isso que ela é a Lagoa Misteriosa, porque ninguém sabe a profundidade dela. Exatamente. É muito louco isso, né? É louco demais. É espetacular. E ali é aquilo mesmo, aquela água azul, né, meu? Aquela coisa mágica, né? Tipo, deve ser espetacular. Você mergulhou lá, inclusive. Mergulhei lá. Inclusive, vá conhecer Bonito e toda a região ali, que na verdade o complexo de Bonito, né? É a cidade de Bonito, aí tem Jardim, tem Bodoquena. Então tem várias atrações ali nos municípios vizinhos. Então, geralmente, a gente fala Bonito porque é o nome mais conhecido, exatamente, né? A referência. Isso. Mas tem vários outros passeios, então, nas cidades vizinhas. E a Lagoa Misteriosa fica no Recanto Ecológico Rio da Prata, né? Da mesma fazenda. E é um lugar espetacular, assim, que tem um período do ano que ela fica fechada por causa da proliferação de algas. Então, não dá para fazer snorkel, né? Compromete a visibilidade? E tal. Porque daí fica tudo fechado de algas. E aí, depois essas algas morrem, eles limpam elas e aí, tipo, dá para fazer os mergulhos e tal. Então, geralmente agora em abril, se eu não me engano, início de maio, já abre a Lagoa Misteriosa para poder fazer os mergulhos. E é bem isso que você falou, a água é extremamente cristalina, linda demais. E aí você tem um período do dia, ali por volta das 10h30, mais ou menos, que o sol sai de trás das árvores, né? E ele ilumina a lagoa, criando uns raios, assim, que vai lá para dentro do buraco, né? E aí, então, só naquele período... Você não consegue ver onde acaba. Né? Não, porque começa a ficar escuro, né? Assim, o buraco é como se fosse um ralo, sabe? Perfeito. E é muito interessante que a lagoa, ela tem uma magia, né? Desse mistério dela. E você olha para aquele buraco, aqueles raios de sol, assim, entrando, e você diz assim... Cara, eu quero estar lá embaixo. Não, e ele vai te chamando para baixo, sabe? Deve ser. É lindo. E me fala uma coisa, você mergulha em rio, lagoa, mar, há uma diferença, existem detalhes técnicos
para você nadar em água doce, para você mergulhar em água doce, para você mergulhar em água salgada? Sim. Há uma diferença, assim? O quê, Sim. por exemplo? A densidade da água é diferente. Certo. Então, a água salgada, né? Ela fica mais muito densa. mais densa. Exato. Então, você flutua mais, né? Do que a água doce. E aí a gente tem a diferença de questão de lastro, né? Que a gente precisa usar para ficar numa profundidade neutra ali, com peso neutro embaixo d'água. E às vezes, dependendo da questão da água doce, né? Que a gente chama, se você estiver nadando em algum rio, algum lago, alguma coisa assim, em altitude, também tem diferença de questão de mergulho, né? A gente precisa regular um computador de mergulho para altitude, para poder fazer o mergulho e tal, enfim. Mas tem algumas diferenças. Ali em Bonito não precisa. Ali não é exatamente alto. Mas você já mergulhou em lugar de altitude? Não, ainda não tive oportunidade. Eu não sei se o Titicaca pode mergulhar, por exemplo, mas não sei. Mas sei lá, existem lugares de altitude que você consegue mergulhar. Sim. Que dá, aí sim, você tem que tomar cuidado para não estourar bonito. Não, a técnica é a mesma. Aquela de compensar o ouvido é exatamente a mesma coisa. E isso não muda. A altitude não influencia? Não. O que vai influenciar na questão de altitude é da concentração dos gases, digamos assim, nos dos tecidos. Então, a saturação desses gases nos nossos tecidos é que funciona a parte fisiológica. É diferente da altitude, né? Por causa da profundidade, a gente tem a questão ali da pressão atmosférica, enfim. É toda uma física, é bem complexo, na verdade, para explicar. Mas só a grosso modo, né? Tem essa questão da pressão atmosférica e a saturação dos gases, né? Que a gente utiliza nos tecidos, que aí é diferente. Sim. E agora vamos pegar um avião aí, vamos dar um rolê agora. Você viajou o mundo e aí depois eu quero que você traga uma relação, assim, talvez um top 5 de lugares mais incríveis, Galápagos, por exemplo, que eu tenho uma vontade louca de conhecer. De um top 5 de lugares que você mergulhou pelo mundo, né? E que marcou para você. Mas, cara, você ficou diante de gorila. Sim. Eu acho que essa deve ser uma das experiências mais inacreditáveis. Porque, assim, eu não sei lá, você vê o bicho no zoológico, é uma coisa completamente diferente. E a gente está falando de um bicho, gente, que tem 98% do nosso DNA, não é uma brincadeira. Ele é praticamente um ser humano um pouco mais rústico, assim, e muito maior também, né? Bem maior. É um animal gigantesco, né? É tipo eu com 200 quilos a mais, maior. Assim, né? Imagina, é um absurdo, né? Você viu o Silverback, o Silverback, né? Que é o bacanão ali, né? É quem manda na parada, né? E eles são, assim, você tem que, se você fizer um movimento muito brusco, eles vêm arrancar tua cabeça. Gente, tô falando, por favor, tô falando de um jeito bem estúpido, mas porque é um bicho assim, se ele resolver encanar com você, você tá frito, bicho, e cozido, entendeu? Então, como é que é para você estar diante de um animal tão próximo da gente, que às vezes eu acho até engraçado chamar de animal, por exemplo, o chimpanzé tem 99% do nosso DNA. É uma coisa muito louca, né? E ao mesmo tempo, assim, você está diante de uma fera, de um bicho que, se quiser, cara, você já era. Ele te mata com um peteleco, tapa entendeu? Deles ali pode arrancar a tua cabeça. Se você for levando na manha, ele te respeita, tem que ter um guia ali que já está mais acostumado com ele. Como é que né? Como é que você faz para adentrar num território e eles são já mais sociáveis, eles são mais já preparados para... Eu não digo, não é domesticado, não é isso, mas eles já estão mais acostumados, porque eu acredito que você chegar do nada num grupo de gorilas selvagens, eles podem estranhar muito a tua presença. Como é que é para você adentrar no universo deles sem correr um risco sério de ser, entendeu, massacrado? Certo. Então, essa questão de ver gorilas, né, os passeios turísticos com gorilas, eles só existem em 3 países, que é o Congo, Uganda e Ruanda, né? Eu fui para Uganda porque era, digamos, o lugar mais barato e mais tranquilo para ir, porque o Congo vive em conflito lá, é super perigoso e tudo mais. E aí, entre Uganda e Ruanda, a permit, que a gente chama, que é a permissão para fazer, né, o passeio, era metade do preço, então a gente optou por Uganda, né? E Uganda, inclusive, dá pra gente fazer, numa expedição de uns 10 dias, mais ou menos, dá pra ver 3 tipos de primatas raros na natureza, que são os gorilas, os chimpanzés e os macacos dourados.
Então, são 3 coisas. Inclusive, se quiser ver mais um bicho, aquela cegonha bico de sapato, que é um animal que está em extinção e só tem lá. É um dinossauro vivo, né? Exato. E aí, ou você só vai ver em zoológico ou vai ver lá. Então, dá para fazer... O país é muito grande. Não. Quando eu fui para ver os gorilas, eu fui numa viagem assim, tipo, deu para encaixar 3 dias em Uganda, eu peguei um voo de Joanesburgo para lá e vou ver os gorilas e voltei, sabe? Foi uma coisa super rápida. Eu quero voltar para fazer esse roteiro de 10 dias. Sim. Mas aí a questão dos gorilas. Eles são animais que durante muitos anos foram caçados, né? E entraram na lista vermelha de animais lá em extinção. E esses 3 países se juntaram para proteger os animais e criaram santuários, enfim, e hoje é proibido, né, caçar. Sim. E foram transformados em atrações turísticas. Mas para isso, eles tiveram que acostumar os animais a receberem pessoas. Perfeito. Nisso, eles foram educando com os rangers, que a gente chama, que são aqueles guarda-parques locais. Essa não é uma interação com os animais, é eles se acostumarem com a presença de um humano diferente, porque eles são muito família, né? Então, é aquela família, eles não deixam ninguém chegar de interferir, assim, na vida deles. Então, assim, a gente apresenta um risco para eles, né? Então, eles podem se tornar agressivos, etc. E aí, quando eles começam a acostumar com a presença humana, as pessoas a conviverem ali com eles, enquanto eles comem, enquanto eles andam, enquanto eles amamentam e tudo mais, vai deixando eles mais calmos, né? E eles foram aprendendo isso e depois começaram a levar turistas para ver isso. Então, por isso que a gente paga caro, porque vai sempre uma equipe também de guardas protegendo a gente, né? Tem regras extremamente rígidas para você acompanhar o grupo dos gorilas. Então, você não pode chegar perto de uma determinada distância, você não pode fazer movimentos bruscos, não pode usar perfume, não pode levar alimento, não pode usar flash, não pode... N coisas que você pode assustar, digamos, os animais ou interferir no... ou então interferir na vida deles. E aí, por exemplo, o que acontece? Teve uma hora, assim, que a gente foi tirar a foto, né, com o gorila. E aí tá o silverback ali atrás, né? Acho que eu tava tipo uns 4 metros, talvez, dele. E aí eu me posicionando, e aí meu amigo disse assim, vai mais pra lá, vai mais pra trás um pouquinho, mais... Aí tu vai assim, daqui a pouco o gorila, ele dá uma sacudida nas folhagens, a primeira reação dele é resmungar, ele faz sabe, um resmungo, e bate com as folhagens, assim, pra dizer assim, para que eu não tô gostando, sabe? Tá passando de uma linha. Tá passando do teu limite. E aí você já toma ali um cagaço, tipo, ai meu Deus, aí sai de perto. Meu Deus do céu, cara. Enfim, aí porque eles vão dando os avisos, eles resmungam, eles batem nas folhagens, não sei o que e tal. Então, até o ponto de atacar, muita... Eles vão avisar bastante. Eles vão avisar. É como um cachorro que vai rosnar e tal, sabe? Então é mais tranquilo. Aí o que aconteceu também a gente ficou posicionado lá numa trilha e ficou vendo a família dos gorilas descerem a trilha deles, né? E aí, quando tinha uma mãe com um filhote, ela quis passar e acho que ela estava meio distraída e tal, né? E foi descendo a trilha. Quando ela olhou pro lado, ela estava muito perto da minha amiga. E ela ficou nervosa e foi para cima da minha amiga. E o guarda só conseguiu pegar minha amiga assim, ó, pelo ombro e fez assim, ó, botou do outro lado. Porque a gorila ia dar um pau nela, entendeu? Porque ela se distraiu, na verdade. E assim, a minha amiga estava parada, não foi ela que se aproximou. Foi a macaca lá que chegou perto, só que quando ela viu que tinha uma pessoa estranha do lado, ela ficou nervosona. E aí foi para atacar e o Ranger, né, pegou a minha amiga e botou assim. E aí ele começa a conversar com ela. Ela faz os barulhos e tal, e conversa, e ela resmunga, e ele vai resmungando também e tal. E aí os dois se entendem, ele acalmou ela. Faz uma negociação ali, né? É muito engraçado, Olha gente. Que da hora. E eles se entendem, conversaram lá e tal, e ok, a macaca ficou quieta e foi pro canto dela. E aí, depois, num descampado, a gente foi tirar foto também Aí era um lugar mais aberto. Tinha vários filhotes, adolescentes e tal. A família eram de 13 indivíduos, né? Tinha 2 silverback,
um velho, que era o antigo dono do grupo. Sim. E tinha o mais novo, que era o que estava mandando ali, né? Então, você via bem essa diferença entre eles. E aí, os adolescentinhos lá, brincando e tal. E aí, um querendo mostrar pro outro, né, que pode mais. Aí, eles fazem aquele negócio de bater no peito. É a coisa mais fofa. Não, deve ser espetacular. Lindo. E aí, meus amigos estavam abaixados, ali posando pra mim. Então, assim, imagina que eles estão de costas, o gorila tá lá. E eu aqui tirando foto deles, né? Então, pra pegar os gorilas no fundo. E aí, quando eu fui pra fotografar, veio o gorilinha lá. Aquele negócio assim, pá! Deu um soco nas costas do meu amigo, assim, ele... O que foi isso? Aí ele... Eu parado, não conseguia respirar, porque eu vi o gorila vindo pra cima dele. E nem era tão grande, mas já faz um estrago absurdo. Exato, Imagina. e ele levou uma porrada. E aí ele, o que foi isso? Eu disse, o gorila te bateu. Ele, que massa, não sei o quê. Cara, e aí foi. que Daqui a pouco, aquele adolescentinho passou na minha frente, pegou e quis dar um soco no meu joelho, assim. Aí todo mundo começou a rir, os guias também. Eles disseram, ele quer brincar com você. Ele gostou de você, quer brincar com você. Eu disse, se eu levo um soco no joelho com essa mão aí do gorila, eu sou capaz de ficar manca. Vira, né, pra trás. Exato. Mas, assim, tem essa coisa legal, sabe? De observar eles comendo... enfim, cara, é muito espetacular, assim. É uma experiência extremamente cara. Hoje tem 2 tipos de passeio para fazer com os gorilas. Desculpa a pergunta, extremamente... Vou falar. Tem 2 tipos de passeio para fazer com eles. Um que é você passa 1 hora apenas com eles. Então, desde o horário que você acha a família, você fica 1 hora só com eles, né? Que eles chamam só de trekking, né? Com gorilas lá e tal. Hoje ela custa, se não me engano, $700, $800 a permit. E aí depois você tem a outra, que é a experiência Desculpa. A experiência com gorilas. Aí você pode passar até 4 horas com os gorilas. Ela custa $2.200. Então, uma é 700, 800 e a outra é 2.200, 4 horas. 1 hora e 4 horas. É uma experiência para a vida inteira, mas é para quem assim, é foda. Ou você tem que se preparar muito, porque... Eu penso assim, já que tá lá... Sim. Fica as 4 horas, depois... Isso, claro, né? perfeito. A gente dá um jeito, a gente parcela, a gente dá um jeito, enfim. Eu acho que vale a pena. Depois você não sabe quando que vai conseguir voltar. Perfeito. Na época que eu fui, não tinha essas 4 horas. Então, a gente foi... Tipo assim, fez uma viagem de 1 dia, gastou uma fortuna já em voo, não sei o quê, só pra fazer 1 horinha com os gorilas e voltar. Sim. Hoje, se eu tivesse oportunidade, eu faria as 4 horas. Dava uma estendida, até porque, claro, você falou, tá lá, aproveita, né? Vai estar lá, aproveita. Aí, o dia que você tiver a oportunidade, fora o cenário, que é lindo, sabe? Tudo. É tipo uma Amazônia africana, é uma floresta, né? É uma exatamente. florestona tropical. Eles ali. vão abrindo mato junto com você, assim, com picão, sabe? Vai com um facão, vai abrindo mato. Você vai pisando no meio dos formigueiros e nas plantas e espinho. Tudo assim, sabe? Atravessando rio até seguir do jeito que eu gosto. Deve ser Você legal demais. vai adorar. E, Érica, agora, assim, você já, cara, conheceu muito lugar pelo mundo, né? Me traz um top 5 para eu, né... para contextualizar, assim, do que mais legal você já, né, do que de mais legal você já conheceu. Pode ser mergulhando, pode ser, por exemplo, experiência com gorila, enfim, outros animais, mas a nível de mundo, né? Sei lá, Egito, Galápagos, entendeu? Fiji, sei lá. Traz um top 5 para mim, por favor, eu tenho alguns ainda querendo, né, que eu vou fazer, que eu acho que estariam entre desses tops. Não, de todos, você, né? de que você já teve. Sim, dos que eu já tive. Sim, os gorilas, eu acho sensacional. Um passeio totalmente diferente, uma experiência única. E eu gostaria, assim, se eu pudesse levar cada pessoa para lá para conhecer, eu acho que todo mundo tinha que ter oportunidade disso, sabe? Mas Galápagos é espetacular, porque é um laboratório vivo, ainda mais
bióloga, né? É um laboratório vivo onde você vê toda a questão da evolução das espécies dentro daquelas ilhas e tudo mais. A teoria foi feita lá, né? Exatamente. Só que lá você vê aquilo muito mais vivo, assim, sabe? Pulsando ali, né? A vida tá lá acontecendo. E a interferência de espécies invasoras com as espécies locais e tudo mais. Então, assim, você vê tudo aquilo mais real, sabe? Então, Galápagos eu acho sensacional, tanto fora quanto dentro d'água. Costa Rica é um lugar que, para mim, assim, foi também super marcante, porque a gente navegou 600 quilômetros durante 36 horas para chegar na ilha que inspirou o filme Jurassic Park. Ah, sim. Então, que é a Ilha de Cocos. Ali, né? A Ilha de Que Cocos. não deve ser esse, não. É sim, a Ilha de Cocos. E aí, a ilha, assim, é espetacular, porque você chega lá numa ilha, no meio do Oceano Pacífico, do nada, assim, longe de tudo, longe de todos. A ilha é extremamente verde, é uma floresta, tipo uma floresta amazônica. Né? Sim. Paredões, tem mais de 200 cachoeiras, tem rios lá, que a gente toma banho em rio, tudo de água de chuva e tudo mais. E ela tem um ecossistema próprio lá, sabe? Um lugar espetacular. E embaixo d'água, ela serve de estação de limpeza de tubarões. Então, assim, tem tubarão, tipo 200, 300 tubarões rodando o tempo inteiro lá na ilha e você mergulha vendo aquelas nuvens de tubarões passando na cabeça, sabe? Aquilo é espetacular, assim. Que mais? Tem um lugar que eu achei fantástico, que pouca gente conhece, que é Júpiter, na Flórida. Júpiter. Fica entre Miami e Orlando, assim, ali perto de Acho que eu já ouvi falar em algum West Palm documentário. Beach, alguma coisa assim, sabe? Tem a cidade chamada Júpiter. Mas o West Palm também tem umas saídas de mergulho para lá. Que o pessoal leva para fazer mergulho com tubarões. Eles matam um peixe na hora lá e tal. E aí faz um mergulho lá nos 40 metros, chamando os tubarões com peixe, né? E eu mergulhei com 7 espécies de tubarões diferentes ao mesmo tempo. Então, assim, do nada você cai no azul, não tem nada. Nada, você olha para os lados, assim, não tem nada. Nem não vê areia, não vê nada, só azul. Daqui a pouco o cara lá tá esfaqueando uma barracuda, tirando as tripas dela para fora, não sei o que e tal. E aí você começa a ver tubarão vindo do fundo, tubarão vindo de tudo quanto é lado e vai surgindo, e aqueles bichos vindo de tudo, sabe? É um lugar fantástico. Que demais. E aí as diferentes espécies ali interagindo ao redor do alimentador, então você fica assim, meu, o que é isso? Você consegue diferenciar ali os tubarões, sabe? Um lugar... Um mergulho, na verdade, uma experiência fantástica. Não sei, acho que foram 4. Foram 4. Por fim... Ayang. Ninguém conhece isso. Ayang? Ayang. 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 É um balneário de pescadores, uma vila de pescadores no Equador, no interior do Equador. Fica umas 2 horas de Guayaquil. E lá tem uma população, numa determinada época do ano, tem uma população de raia-manta. Raia-manta gigante, daquelas de 7 metros de comprimento, assim, né? Que vai lá como uma estação de limpeza. Elas usam aquela área como uma estação de limpeza. Então, é um período de inverno, frio e tal, água um pouco mais turva, né? Mas a gente cai em cima daquelas naves espaciais, mergulha com uns bichos de... Imagina, olha pra cima, imagina 6 metros. Não, aqui imagina, é maior que esse... É um teto, né? É maior que esse estúdio. É um teto. Né? Exatamente. Né? Tipo, ele cobre tudo. E aí... O animal não tem medo de você. Ela é curiosa, ela chega para perto de você. Dócil, tipo um tubarão-baleia, Dócil, né? Exatamente. E aí, o que acontece? As tuas bolhas, no caso, batem na barriga dela, faz cosquinha, e aí ela vai descendo, vai descendo, vai descendo em cima de você, até que ela abraça o mergulhador e se esfrega nele, e depois ela sobe. São mantas que interagem. Mas você viveu isso? Vivi isso. Putz, que genial. E assim, elas são estudadas já, né? É conhecido esse comportamento delas. E só existe naquele lugar específico daquela população de mantas. Então, se você quiser ganhar um abraço de mantas, você tem que ir para Ayang. E elas interagem tanto com a gente que elas formam um carrossel, elas
dançam na nossa frente, assim. É uma coisa de louco que eu cheguei a chorar embaixo d'água e, cara, de tão emocionante que é. Imagina. Outros, você pode mergulhar com manta em qualquer outro lugar, mas... Esse comportamento não vai se repetir. Provavelmente o pessoal deve estar pensando, mas ela já foi para Revila, né? Revila é ótimo também, vou de novo. Mas a Yang é muito melhor. Olha que legal. Bom, fica a dica, quem quiser viver essa experiência, né? Legal. Gente, eu tive um papo espetacular, papo de expedicionários, né? Porque hoje, se deixar, a gente fica... Com Erika Belks. Erika, por favor, fala aqui das suas próximas viagens, faz aí a propaganda do teu trabalho, da tua empresa, você convide a galera, porque com certeza algumas pessoas que vão assistir, muitas vão assistir, mergulham, gostam desse tipo de passeio, enfim. Então, por favor, convide a galera, faça a sua parte aí profissional, comercial. Beleza. Então, todas essas viagens, quem quiser conhecer, pode seguir a Great Explorers. Não sei se depois eu vou botar o link, enfim. Mas é a minha agência de turismo, que hoje acabo fazendo... Fala o Insta, por favor. Só um endereço para o pessoal pegar aqui. Great, arroba Great Explorer, só que é com X. Então, é Great X, P-L-O-R... Sem o E, Isso, né? sem o E. Great X Explorer. Isso. Ou se entrar no meu Instagram, que já apareceu... Sem o underline, isso. Se entrar no meu Instagram, também tem lá na minha bio, tem o link para ir para agência. Então, todas essas viagens que eu já falei e as próximas, que agora essa semana vai ser Maldivas, aí depois tem Flórida, Bonaire, Bahamas, vai ter Fiji, Tonga, Vanuatu esse ano também. O ano que vem tem Revila. Enfim, tem N coisas, já estou preparando aí Tailândia, a Yang, vai ter a Yang também em 2024. Enfim, Costa Rica tem várias viagens aí para mergulho e também de snorkel. Então, tudo pela minha agência. Então, quem quiser acompanha lá, pode me chamar também, enfim. Se não encaixar geralmente a gente faz excursão, né, com os mergulhadores, mas se não encaixar, de repente, alguma data, ou se tiver um grupo pequeno e quiser que eu formate alguma viagem, assim, enfim. Dá para adaptar, né? Dá para adaptar, né? Enfim, criar para... Geralmente, casais e grupos pequenos, às vezes eu faço também alguns pacotinhos ali e tal. Legal. Que... Enfim, quem quiser viver as maiores experiências embaixo d'água pode contar comigo. E sigam, claro, o perfil da Erika Belks. Erika Belks, isso, né? Tudo Sem junto. a underline, né? Porque os conteúdos, alguns a gente mostrou aqui, mas tem tantos outros espetaculares, registros muito bonitos. Instiga. Chama mesmo para você mergulhar, você dá vontade de ver, também de vivenciar, né? De presenciar tudo que ela trouxe aqui. É mágico, muito bacana mesmo. Parabéns pelo seu trabalho, Erika. Obrigado de coração por estar aqui, por nos presentear com tantas informações, com tantas dicas de lugares incríveis e com seus relatos e registros maravilhosos. Obrigado por ter vindo. Foi um prazer gigantesco conhecê-la pessoalmente. A gente se conhecia virtualmente, né? O Papo de Expedicionário vai, como eu já falei, vai ao ar toda semana. Sigam o meu perfil também, que lá eu trago outras informações sobre os meus convidados, sobre episódios que já tiveram, episódios que virão. Enfim, participe, acompanhe. Gustavo _Expedicionário no Instagram, Papo de Expedicionário no canal do YouTube. Se inscreva, acompanhe. Eu tenho certeza que são conteúdos diversos e todos vão agradar a todo mundo que assistir. Obrigado de coração, foi um prazer gigantesco. Obrigada, Gustavo. Obrigado aí para quem participar, quem assistir. Um abraço a todos e sigam conosco aí por essa expedição pelas infinitas possibilidades da vida. Comigo, Gustavo Ciotti, e sempre com convidados mais que especiais. Obrigada pelo convite. Parabéns pela iniciativa também, né, de trazer e dar oportunidade para a gente compartilhar as coisas que a gente tem. Prazer gigantesco. O prazer é todo meu. Obrigado.